Que a paz e a graça esteja conosco, amados e queridos irmãos. Nós vamos meditar um pouquinho em Marcos capítulo 10, versículos 18, 21, 26 e 28. Nós vamos ver aqui princípios básicos para herdar a vida eterna. Princípios básicos para herdar a vida eterna. E em Marcos 10, 18, a palavra do Senhor diz assim: Bom mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Bom mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Versículo 17, a palavra de Deus fala que veio um homem rico, correu, ajoelhou em frente dele e perguntou, fez essa pergunta, Bom mestre, o que devo fazer? A resposta do Senhor Jesus foi o seguinte: por que me chamas bom? Não existe homem bom, só Deus é bom. Por que me chama bom? Não há ninguém bom senão Deus. Foi a resposta do Senhor Jesus. Porque todos somos maus. Todo ser humano é mau. O mal está enraizado no ser humano, desde o seu nascedouro. Viu? A palavra de Deus no Salmo 51, versículo 5, diz assim, que na nossa formação nós já estava presente a iniquidade. Eis que em iniquidade fui formado, quer dizer, na formação lá, no ventre, já estava presente a iniquidade. E em pecado me concebeu a minha mãe, quer dizer, no seu nascimento, na sua concepção, quando ele foi concebido, já foi em pecado. O ser humano, no seu nascedouro, na sua formação uterina, o útero já é formado, segundo a palavra de Deus, em pecado, em iniquidade. Portanto, não tem ser humano bom. Não tem ser humano bom. E no verso 21, Jesus vai dar uma orientação para que aquele homem rico, o mancebo de qualidade, o jovem rico, para que ele alcançasse esse direito, essa vida eterna que ele desejava. Então diz assim: vai, vende tudo, versículo 21. Jesus olhou para ele e com amor e disse-lhe: vá, você precisa somente de uma coisa, vá, vende tudo o que tens. Então, nós vemos aqui a necessidade do desapego, do despreendimento, que sempre as pessoas, nós temos nas coisas materiais. Isto nos leva a uma terrível idolatria. E a palavra de Deus em 1 Coríntios 6,9 diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. E a Bíblia nos diz em Lucas 12:34, diz assim, a Bíblia diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, por isso é que Jesus falou, desapegar. Seu coração está apegado à riqueza,
aos bens materiais. Isso para você é tudo, é uma idolatria. E é interessante que no versículo Jesus vende e dá aos pobres. Porque você pode vender e continuar com o Deus Mamon, né? Aliás, a única coisa que a Bíblia chama de Deus é o Senhor e o dinheiro, né? Deus Mamon. Então, para herdar a vida eterna, o desapego tem que ser total. Você precisa colocar em primeiro lugar o reino de Deus, certo? E os bens parece que ele dá à pessoa, né, segurança. E Lucas disse que, quando Jesus fala da parábola, né, daquele homem rico que tinha produzido muito a sua herdade, Jesus vai falar com ele que ele era um louco, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Né? Então, para dar a vida eterna, o desapego tem que ser total. Dá aos pobres, desapega, né, desses valores terrenos, para quem satisfaz totalmente daquilo que desprende, desfazer daquilo que totalmente o prende. Os bens parecem que dão uma segurança, né? Quando Lucas diz assim, descansa, Jesus falou, né, o rico lá, descansa, come, bebe. Jesus falou que ele é um louco. Louco, esta noite vai pedir a tua alma. Você é um louco. Confiar nos bens materiais é uma loucura, porque os bens passam, né? A riqueza muitas vezes passa a ser uma obsessão na vida da pessoa. Ele vive por aquilo, porque ele se sente seguro no que possui. Os seus bens oferecem para eles confiança, segurança, tranquilidade, conforto, bem-estar, felicidade. As riquezas, os bens materiais, tornam uma coisa principal na nossa vida, né? Então, é uma idolatria, tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, né? A palavra de Deus diz em Mateus 6:8, assim, porque temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que está na frente disto é uma idolatria. Por isso que Jesus falou, você tem que desapegar disso, né? O maior mandamento que o Senhor Jesus disse lá, na palavra em maior mandamento, em Mateus, né, 22:37, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, não é amar os seus bens, não é se apegar aos seus bens, não é sentir seguro nos seus bens. Você precisa se amar a Deus, sentir segurança em Deus, né? Caso contrário, você está cometendo um ato de idolatria, e a Bíblia Sagrada diz que não vão herdar o reino de Deus. Sendo assim, como é que as pessoas morrem para alcançar a vida eterna, né? Veja bem, os discípulos de Jesus falaram, olha, os que quão dificilmente são aqueles que têm riqueza, né, entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram preocupados. Versículo 26 diz que os discípulos ficaram preocupados. Eu até não sei por que eles ficaram preocupados, porque eram pescadores, homens pobretões, né? No versículo 27, Jesus vai falar o seguinte: para o ser humano, para os homens, isto é impossível. Herdar a vida eterna para o ser humano é impossível. Ele não consegue. Mas para Deus, tudo é possível. E no verso 28, o Senhor Jesus fala que aquele que por causa de mim e do Evangelho se desapega, se liberta, né, de casa, irmãos, irmãs,
mãe, pai, filhos, terras. O Senhor diz que aqueles que deixar isto, ou aqueles que não deixar isso, não pode ser meu discípulo, não é meu seguidor. Se você está apegado, né, aos seus interesses materiais, colocando na frente de Deus, você é um idólatra. Idólatra é só aquele que adora um ídolo santo, não. Muitas vezes o seu carro, a sua casa, o seu pai, a sua mãe, está na frente de Deus, é uma idolatria. Então você tem que desapegar disso. E é interessante que a promessa para aqueles que desapegam, Jesus disse que 100 vezes tanto já nesta vida e depois o reino de Deus. Como é que eu faço para herdar o reino de Deus? Desapegue. Desapegue dos seus bens, seus interesses materiais. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Não adianta apenas conhecer a palavra, Bíblias, né? Estudar a Bíblia, recitar os textos, se você é um idólatra, apegado às coisas materiais, colocando isso na frente de Deus e não colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém.